Olá, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vou estar aqui contando um pouco da minha história de vida, né? Como que foi a minha vida no passado, como está sendo a minha vida no presente, o que aconteceu, se minha vida foi boa, se for ruim. Bom, fica aí, gente, que eu vou contar tudo pra vocês, como um pouco da minha vida, como que foi a minha vida no passado e no futuro. Não sei, né? Mas hoje eu sei o que eu vou falar, né? Oi! Então, eu tive que pausar o vídeo, né? Tava balançando demais. Então, gente, fica aí para poder conhecer um pouco da minha história. E quem já estiver gostando, né? Deixa o seu like, se inscreva no meu canal, compartilha, deixa lá, né, os seus comentários, o que você vai achar da minha história, né? Deixa lá o que você achou. A minha história foi o seguinte, eu tive uma infância muito pobre mesmo, muito humilde, meus pais não tinham condições de me dar nada. Eu com 9 anos tive que trabalhar nas casas dos outros como babá, né? E ter que me comprar as minhas próprias coisas, minhas roupas, né? Que meus pais não tinham condições. Não culpo eles, né? Porque eles não tinham que me dar e eu nunca tive mágoa disso. Nunca mesmo. Para dizer a verdade, meus pais não teve nem condições de me dar estudo. Quer dizer, não só a mim, mas meus irmãos. Eu não tive estudo nenhum. A gente passou uma vida de miséria mesmo, como eu não tenho vergonha de contar, de falar. A gente morava na roça, num sítiozinho. Era um sítio, não é um sítio que tem, nossa, que o sítio dá de tudo, mas a gente passava muito necessidades. A gente pescava, né? A gente não, quer dizer, meus pais pescavam, moravam em beira de praia também, né? Em beira de mar, melhor falando. Aí eles sustentavam a gente ali com uma pescaria, né? Às vezes dava pesca e às vezes não. Às vezes tinha o peixe, né, para comer, mas não tinha o arroz, não tinha o feijão. Então nossa vida foi assim muito difícil. Então depois que a gente veio foi morar na cidade, aí continuou a gente sendo meu pai muito pobre, sem condições, aí que eu comecei a trabalhar com 9 anos, de babá nas casas dos outros, mas quando filho dos outros, para poder ter minhas coisinhas, que eu sempre fui vaidosa, né? Sempre comprei as minhas coisinhas para poder, né, não ficar dependendo dos meus pais, porque eu sabia que eles não tinham o que me dar. Se não tinha comida, eu não tinha que comprar o alimento, imagina se ele tinha alguma coisa, né? Eles tinham alguma coisa para me oferecer, como comprar roupas, né? Coisa para o meu dia a dia, até mesmo coisa de mulheres mesmo, que a gente tinha, eu estava na adolescência, mas depois com 12 anos eu fiquei, né, fiquei mocinha, aí eu tinha que, né, comprar os meus. Quem é mulher sabe, né, que quando a gente fica mocinha a gente tem que ter aquelas coisas, né, pra poder. A gente. Gente, eu não sei nem como contar esse negócio, mas. Porque tem muitas pessoas aí, homem, que não entende, né, mas minha história foi tipo assim: não tinha dinheiro pra comprar nada, nem pra quase pra comer. Meus pais, ele era muito severo. Meu pai era cascudo, né? Tipo, não deixava a gente fazer nada. Saí, minha infância, também não tive infância. Não tive adolescência. Não tive infância porque eu tive que trabalhar com 9 anos, né? Pra poder ter minhas coisinhas.
E depois, com 16 anos, né? Eu minto. Com 11 anos, eu tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro. Eu vim pro Rio de Janeiro. Aí eu passei uma fase muito, muito, muito difícil na casa dessa minha irmã, que o meu suposto cunhado, né, queria abusar de mim com 11 anos. Eu tô contando essa história agora só pra vocês. Nem mesmo a minha irmã, nunca contei essa história pra ela, porque eu tenho vergonha, né? Tenho vergonha de contar essa história. Ele tentou várias vezes abusar de mim, né? Eu com 11 anos, chegava bêbado em casa, eu dormia na sala, ele, né, chegava bêbado, minha irmã estava dormindo, ele ia lá, tentava abusar de mim. E eu, né, vindo da roça, vindo do interior, sem estrutura, sem nem saber o que estava acontecendo, né? Aí, sendo ameaçada para poder fazer aquela coisa nojenta né? Que ele me obrigava a fazer, né? Minha irmã não sabe, mas ela vai saber agora. Ela vê esse vídeo, mas ela vai saber. Contei para algumas pessoas, assim, como confidência, né? Mas agora eu tô contando aqui pra vocês, porque vocês são os meus confidentes também, né? Aí, depois disso, fui pra Bahia, com uns 15 anos, voltei pra Bahia, né? Voltei de novo, com aquela situação muito, muito triste, bizarra. Voltei pra casa dos meus pais, que eu não queria também, porque eu tinha arrumado trabalho com 12 anos, comecei também a trabalhar, cheguei no Rio de Janeiro, aí comecei a trabalhar com os 12 anos para poder sair daquela situação da casa da minha irmã, né? Aí eu dormia no trabalho, ficava semana mais semana no trabalho sem ir para casa para correr, né, do assédio dele. Aí trabalhei nas casas dos outros, né? Ficava lá. Praticamente eu trabalhava mesmo para ter uma casa para ficar. Eu não tinha, assim, tipo salário. Tinha as coisas, tinha casa pra mim dormir, tinha comida, mas praticamente não tinha salário, porque naquele tempo salário não era muito importante. A gente pagava aquela merrecazinha, né, de cruzeiro naquela época, aí só a época do cruzeiro, só da época do cruzeiro. Então, eu vinha pra casa, às vezes, muito de vez em quando, uma vez no mês, que minha irmã ia lá, né? Ficava preocupada porque eu não vinha pra casa. Aí eu me calava, né? Não, porque, né, contava lá a história. Eu não podia contar porque ele me ameaçava. Se eu contasse, ele dizia que me matava. E eu, adolescente, né? Adolescente não, tava mais pra criança que adolescente. Ainda era uma criança. Ele me ameaçava se eu contasse, né? Ele fazia, né? Ia me bater, ia fazer. E eu sabia lá o que ele poderia fazer, porque, né, eu criança, passava pela minha cabeça, ele pode me matar, ou matar minha irmã. Aí eu não contei. Aí, de uns tempos pra cá, né? Muito, muito tempo mesmo. Então, depois de muito tempo, eu voltei pra Bahia, depois dos meus 15 anos. Voltei de volta para casa dos meus pais. Aí, como eu disse para vocês, meus pais eram... Meus pais não, meu pai. Minha mãe era parceira, minha mãe era, tipo, conservadora, mas ela passava a mão, né, pano na gente, por causa do meu pai era muito, muito severo. Qualquer coisinha, ele era porrada, pancada mesmo. Então, a gente não tinha adolescência, era só trabalho. E pra mim casar, pra mim ter namorado, ele não deixava a gente namorar. Não deixava. Aí eu fui namorar com uns 15 anos, ele não deixou. Aí fui fazer o quê? Aí
fugi de casa com esses 15 anos, que é o pai, para morar com os pais dos meus filhos, né? Ou com o pai do meu filho. Tô nervosa, gente, porque essa história é um pouco constrangedora para mim. Não é legal estar contando essa história, que para mim é muito difícil, muito foi minha vida, minha infância não foi boa, não foi legal. Não gosto de estar contando, eu prefiro guardar para mim. Mas é que precisava desabafar, né? Eu preciso desabafar com alguém, então só tenho vocês para desabafar. Ninguém entende. Tanto que minha irmã, de um tempo pra cá, depois que ela soube, a gente ficou um tempo sem se falar, né? Ela botou a culpa tudo em cima de mim, ainda achava que eu fui a culpada, que eu que assediava ele, né? Não vou falar o nome dessa irmã, porque ela, se ela for assistir esse vídeo, ela vai saber, né? Ela vai saber. Ficamos um tempo sem falar e eu não entendi o porquê que ela, em vez de ficar com raiva do marido dela, que foi o marido dela que fez tudo isso, ela ficou com raiva de mim. Como se diz? Ela me julgava, gente. Ela me julgava dizendo que eu era culpada porque eu assediava ele. Desculpa, gente. Essa história é um pouco difícil pra mim contar. É difícil pra mim porque a gente ficamos sem falar há muito tempo, né? Ela me julga até hoje, né? A gente se fala, mas eu sei que ela ainda tem aquela mágoa de mim. Achava que eu fui assediadora, né? Como se fala? Eu que assediava ele, pra ele, né, ser daquele jeito. Mas só Deus sabe, né, que eu nunca fiz isso. É difícil, né, gente? Eu com 11 anos, passei por tudo isso, sem poder contar pra ninguém. Não contei pra ninguém, nem mesmo meus pais não sabem disso. Morreu sem saber, né? Minhas irmãs, algumas eu contei, mas só por cima, que eu tenho vergonha de falar isso. Entendeu? Meus filhos nunca soube. E ele vai saber agora. É difícil pra mim ainda contar essa história. Passou muito tempo, mas é difícil pra mim ainda. Então, depois disso, gente, eu fui pra Bahia, como tava terminando, que eu não consegui terminar de contar. Aí eu fui pra Bahia. Aí meu pai era, tipo, né, machista, muito machista. Aí ele não deixava a gente sair, se divertir, né, ter uma infância de adolescência. Aí eu fiz o quê? Fugi de casa com o pai dos meus filhos, né, com 15 anos. Aí meu pai foi lá obrigar ele a casar, né, como aquela época a gente, que era uma desonra, né. Então, pra ele, eu fui, né, eu fugi pra morar com um homem e eu tinha que me casar. Mas eu fiz